Paz do Senhor aos nossos alunos, bem como os professores da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Marcos e nós estamos aqui, com esse propósito de apresentar a aula da Escola Bíblica e hoje é um assunto muito importante. Vamos falar da promessa do Espírito Santo, né? E tenho certeza que esta aula enriquecerá muito, né, a nossa alma. Amém? Vamos aí então para os slides. Aqui está nosso estudo, né, a lição 10, a promessa do Espírito Santo. Aqui na introdução, a primeira coisa que nós vamos ver aqui nós vamos analisar a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo. Tá? Então, antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus reúne ali com os seus discípulos, ele faz esta promessa, que eles não ficariam órfãos. Jesus prometeu que enviaria um outro Consolador. E é este outro Consolador, né, é o Espírito Santo. Amém? Então, estabeleceremos uma ligação entre esta visão regeneradora da promessa do Espírito Santo do Evangelho de João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Amém? Então, quando Jesus sopra ali nos discípulos depois da sua ressurreição, eles estavam recebendo o Espírito Santo. Como toda pessoa agora que aceita Cristo como Salvador, no momento da conversão, né, a regeneração. Então a pessoa recebe o Espírito Santo para que possa fazer esse processo da lavagem. Já em Lucas, Lucas, quando escreve Atos capítulo 2, ele vai falar de um derramamento do Espírito Santo que é um revestimento de poder. Amém, irmãos? Então, no Evangelho de João, quando Jesus assopra sobre os discípulos a ideia aqui para que eles recebam o Espírito Santo, inicia-se a obra da regeneração, porque a regeneração ela funcionaria depois da morte e ressurreição de Cristo. Amém? Então, vamos lá. Tópico 1. A promessa do Pai. Jesus afirmou que nos dará o outro Consolador. João 14,16. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. Amém? Então, o Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela recebe o Espírito Santo. Então, a primeira obra que ele opera na pessoa é convencer essa pessoa do pecado, certo? Da justiça e o juízo de Deus. Tranquilo, irmãos? Bom, então a palavra grega traduzida como consolador é parakletos, que refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Paracletos desempenha o papel de advogado ou consultor especial a um assistente. Então, essa é a função do Espírito Santo, aquele que está ao lado para ajudar, né? Aquele que está conosco para ser o nosso assistente. Amém? Prosseguindo aí, então a expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa, tá, irmãos? Então o Espírito Santo não é uma força ativa, como alguns ensinam por aí, não é um pensamento positivo, não. O Espírito Santo é uma pessoa, porque tem sentimentos, tá? Reafirma a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade e sua igualdade com elas. Quando então Jesus fala que vai enviar um outro consolador, Jesus ele fala isso como uma pessoa. Amém? Outro consolador, uma pessoa, embora não não tenha um corpo físico, né, o Espírito Santo. Amém? Mas
é uma pessoa que agora está agindo dentro do crente. Amém, irmãos? Isso é muito importante esta aula de hoje. Então, quando Jesus morreu, os discípulos sentiam-se órfãos, né? Sentiram-se órfãos, do grego órfanos, tá? Então, veja bem, irmãos, vamos pensar aqui nas condições dos discípulos. 3 anos e meio de ministério, convivendo com Jesus, andando com ele dia a dia, aprendendo com o mestre. E no determinado momento em que Jesus os reúne para uma despedida, com certeza eles ficaram tristes, né? 3 anos e meio vivendo uma vida com Jesus. Agora Jesus fala que vai, né, para o Pai, mas não os deixariam órfãos. Então, com certeza, dentro do coração dos discípulos havia esse sentimento. Então, deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Amém? Vamos lá então. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Amém? Porque ele, na verdade, tinha esse apreço, esse amor para com os seus discípulos. E nesta relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Este outro Consolador que viria, amém, ia consolá-los. Da mesma forma que Jesus andou com eles, da mesma forma que Jesus cuidou deles, este outro Consolador faria o mesmo papel. Lembrando, não agora numa forma corpórea, física do ser humano, como foi Jesus, mas o Espírito, né, de Deus, como pessoa, agindo dentro do crente. Amém? Vamos lá então. Nós aprendemos aqui no primeiro tópico que Jesus Cristo garantiu que enviará o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Amém? Então, eles creram nesta promessa. Depois que Jesus fez esta promessa, que enviaria outro Consolador, 10 dias depois da sua ascensão aos céus, amém? 10 dias depois, ele então derrama aí a sua promessa, tá? Atos capítulo 2 vai registrar, né, a descida do Espírito Santo. Então, 10 dias após, olha só, Jesus ressuscita, fica 40 dias ainda, né, com os discípulos, dando os seus últimos aconselhamentos, certo? Depois ele é assunto aos céus. Depois de 10 dias, ele cumpre com a sua promessa. E o dia em que Jesus escolhe para derramar o Espírito Santo era na festa de Pentecostes, uma festa que se comemorava 50 dias após a Páscoa, né? Então, olha que interessante, Jesus ficou 40 dias, olha só, 40 dias ressurreto, ainda dando os últimos retoques, né? Ele foi para o céu depois de 10 dias, então ele cumpriu essa promessa. Se a gente pegar os 40 dias, né, com os 10, dá o quê? 50 dias que se comemorava, então, a festa da colheita ou a festa de Pentecostes. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Prosseguindo aí, o Espírito habita aos discípulos. O Espírito habita. O Espírito habita os discípulos, ou o Espírito mora nos discípulos, né? Habita nos discípulos. Vamos lá. João 20, 22. O cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior, João 20, do 1 ao 20, como o imediato João 20, 22. Nós vamos entender isso, ok? A expressão presente em João 20, 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito Santo ocorrida
antes do dia de Pentecostes. Amém, irmãos? Então havia essa necessidade de os discípulos passarem por esse novo nascimento, porque até então, né, nos 3 anos e meio seguindo a Jesus, eles ainda não tinham recebido esta obra regeneradora. Tanto é que, vez ou outra, nós vamos ver os discípulos cometendo aí erros, né, primários, digamos assim, não é verdade? Então, quando Jesus ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, amém? Ele é assunto aos céus, certo? Mas quando ele ressuscita no terceiro dia, com o corpo glorificado, ele sopra ali então nos discípulos, ele recebe essa obra regeneradora do Espírito Santo. Isso que é importante, faltava esse detalhe na vida deles. Agora, um pouco mais à frente, 10 dias após a sua assunção, eles iam ter uma experiência maravilhosa, que seria então o revestimento de poder. E esse revestimento de poder era para capacitá-los a fazer a obra de Deus, para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém, irmãos? Então, prosseguindo aí, tá? Em João 20, 22 também se lê: recebei o Espírito Santo. Indica que o Espírito Santo habitou aos discípulos naquele momento específico. Então, quando Jesus sopra neles, certo? E Jesus fala: recebei o Espírito Santo. Naquele momento, eles recebem o Espírito Santo fazendo uma obra regeneradora. E toda pessoa que aceita Cristo como Salvador, logo de imediato também ela recebe o Espírito Santo. Então, todo crente que aceita Cristo como Salvador, ele já tem o Espírito Santo. Ele não vai receber o Espírito Santo só no batismo, não. Porque quem opera a obra da conversão é o Espírito Santo. Quem opera a obra do arrependimento é o Espírito Santo. Amém? Então que fique bem claro para as pessoas: aceitou Cristo como Salvador, essa pessoa já tem o Espírito Santo, certo? Isso não significa que ela foi batizada com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo é uma manifestação do poder de Deus para capacitar essa pessoa para fazer a sua obra. Amém? Prosseguindo aí. Então, a partir deste ponto, tá, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados, governados e habitados e vivificados pelo Espírito Santo. A partir do momento, então, que Jesus sopra sobre eles, há um novo nascimento. Eles se tornam uma nova criatura, assim como é na vida de qualquer pessoa que aceita Cristo. Amém, irmãos? Bom, o que aconteceu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta, diferente, capacitadora do Espírito Santo para os discípulos pregar o Evangelho, como eu já disse. Então, ficou claro, irmãos? Deu para separar essas duas situações? Jesus assopra sobre eles após a sua ressurreição, para que eles recebessem o Espírito Santo e o Espírito Santo fizesse a obra da regeneração, e o batismo com o Espírito Santo, Atos 2, é uma obra capacitadora, tá, para que eles enfrentassem os problemas, as dificuldades, as prisões que receberiam, mas tivesse o impeto aí, né, a força, o poder de, mesmo com essas retaliações, eles pregassem o evangelho em toda criatura. Amém? Nós aprendemos aqui no tópico 2 que João 20, 21 e 22 refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Amém? Vamos lá. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, né, eu já adiantei aqui o assunto, celebrava-se a festa da colheita, no dia de Pentecostes. Amém? Então, após Jesus ter feito a promessa do recebimento de poder, Atos 1, 4 e 8, que de repente, né, ocorreu o derramamento do Espírito Santo. Então, depois que Jesus foi assunto aos céus, amém, irmãos? Eles se reuniam no cenáculo, orando ali, sempre orando. Eles permaneceram orando, né, no cenáculo. Amém? E aqui nesse dia, né, no dia de Pentecostes, eles estavam no cenáculo orando. A cidade de Jerusalém estava cheia, porque era
época de festa, de comemoração, então vinham estrangeiros de fora, muita gente andando ali em Jerusalém. E lá no cenáculo, nesse dia, eles estavam orando, porque eles permaneceram orando. Amém? E nesse dia, então, lá no cenáculo, eles são visitados, né? Houve-se um barulho de um vento fortemente impetuoso e encheu a casa onde estavam. Então, os discípulos recebem o Espírito Santo não no templo, mas no cenáculo. Amém? Porque eles estavam reunidos no cenáculo, encheu a casa onde eles estavam reunidos. E eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. E isso chamou a atenção das pessoas que estavam na cidade. E eles se aproximam, vê o barulho, vê o movimento. Uma classe de pessoas vão acreditar que era uma obra do Espírito Santo, outras vão dizer que esse pessoal está bêbado a essa hora do dia. Pedro vai tomar a palavra neste momento, né, e ele vai explicar que eles não estavam embriagados àquela hora do dia, mas estavam cheios do poder de Deus, e isso era a profecia do profeta Joel que estava se cumprindo naquele grande dia. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. No ato da conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração, como já falei, contudo, é necessário que os salvos sejam cheios e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Então, na conversão, a pessoa recebe o Espírito Santo, recebe ali a obra regeneradora, mas o batismo com o Espírito Santo, a pessoa tem que buscar, irmãos. Amém? Batismo com o Espírito Santo, a pessoa precisa buscar como? Com oração, consagração, né? Procurando viver uma vida em santidade. Santidade é ter uma vida separada do sistema pecaminoso que rege o mundo. Amém? Então, hoje as pessoas não dão valor a essa obra do Espírito Santo. Até porque quando esse assunto, né, irmãos, gera aí, para muitos, vira piada, vira brincadeira. Então as pessoas hoje não se interessam, né? E esse é o motivo pelo qual muitos crentes fracos, que não suportam lutas, que não suportam retaliações, como os apóstolos suportaram, porque eles precisam desse revestimento. Tá? Então, as pessoas confundem o que é ser cheio do Espírito Santo. A pessoa acha que ser cheio do Espírito Santo é fazer barulho na igreja, é falar língua estranha mais alto que os outros na igreja, não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é aquela capacidade que você tem, certo? De estar naquele culto de domingo abençoado, falando em mistério com Deus, mas na segunda-feira, quando vier a luta, você está firme com Jesus. Vem o vendaval, você está firme com Jesus, porque você está cheio do Espírito Santo. Então, o cristão cheio do Espírito Santo é aquele que passa pela prova dando glória a Deus, é aquele que passa pela luta glorificando o Senhor. Esse é um retrato de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Os teólogos associam ser cheios do Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo, né? Então, é dentro desse contexto aí. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos, já regenerados em Cristo. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Jesus. Por que é importante falar isso? Há um pensamento aí, irmãos, né, que diz que esse movimento chama o cessacionismo, né? Eles falam que essa obra do Espírito Santo que ocorreu em Atos, no capítulo 2, foi para aquele momento, foi para aquela situação, e que hoje não tem necessidade mais. Cessou-se, né? Essa obra, esse movimento. Mas Pedro, quando toma a palavra, ele deixa muito bem claro, ele diz assim, esta promessa diz respeito a vós, aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, aos vossos filhos, os filhos daquelas pessoas que estavam ali naquele momento, aqueles que estão longe, aquelas pessoas ainda que estavam longe, mas dentro daquele contexto, e todos quanto o Senhor nosso Deus os chamar. Então, esta promessa do derramamento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, é para os nossos dias também, tá? Embora você vai ver aí
teólogos, né, falando que é só para aquele momento. Não vou ainda entrar aqui em detalhe, não vou citar aqui é, pensadores e teólogos que falam sobre isso, mas é importante essa situação aqui, tá bom? E outra coisa que é importante falar também, que o falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Então nós entendemos, irmãos, que é, a pessoa quando é batizada com o Espírito Santo, ela tem uma evidência clara que é o falar em línguas estranhas. Amém? Embora outros pensadores, né, que pensam ao contrário de nós, eles vão dizer que não, que a pessoa ela pode ser batizada com o Espírito Santo e em vez de manifestar esse dom de falar em línguas estranhas, pode manifestar um outro dom. Mas, tá? Baseado naquilo que nós estamos ensinando aqui dentro do contexto bíblico, todas as vezes que ocorria o batismo com o Espírito Santo, havia manifestações de falar em línguas estranhas. Tranquilos? Então, as línguas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Amém, irmãos? Creia nessa palavra em nome de Jesus. Então, nós aprendemos aqui no tópico 3, tá, que a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Então, partindo aí para a nossa conclusão, aqui é um resumo da nossa aula até, nós aprendemos o seguinte, que a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecador, com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Esta promessa, toda a Bíblia, certo? Essa promessa perpassa por toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. E até a volta do Senhor Jesus, promessa do Pai, pode se manifestar na vida do pecador, regenerando na vida do salvo, batizando no Espírito Santo. Amém? Então, esta aqui é a nossa aula, tá? Eu espero você na semana que vem e tenho certeza que você, né, com esta aula, vai analisar melhor, né, a sua vida ser cheia do Espírito Santo. Fique com Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.